O Douglas falou bastante aqui, né? A diferença, né? De caramba, eu trabalho muito e, na verdade, eu não me sinto produtivo, eu não entrego aquilo que eu gostaria e com isso vem a frustração, com isso a pessoa fica muitas das vezes desmotivada. Eu, como trabalhei na área da construção civil durante mais de 20 anos, a gente falava, caramba, se trabalhar fosse sinônimo de sucesso, o pedreiro que chega ali, ó, às 7 da manhã, vai embora, às vezes depois do horário, aquele cara que trabalhava ali mais massivamente, aquele seria a pessoa que mais ganharia na empresa. E não é. É você trabalhar de forma diligente, de forma inteligente, é o que vai fazer com que você tenha alta performance e, consequentemente, a alta performance passa pela produtividade. É você fazer mais em menos tempo. E não você estar o tempo todo produzindo, o tempo todo trabalhando, o tempo todo se mantendo ocupado e, na verdade, no final do dia, a sua entrega não é aquela esperada. Estamos começando mais um PodSys, o maior podcast de tecnologia. Nós falamos sobre gestão de pessoas, falamos sobre liderança, alta performance, que é o tema de hoje, estratégias comprovadas para impulsionar uma liderança de alta performance, com um convidado mais do que especial. Eu estou aqui com o Cristiano. Dá um salve aí, fala um pouquinho aí quem é o Cristiano, o que o Cristiano faz. E eu tenho certeza que esse tema aqui vai mexer muito com você, vai destravar aí a sua empresa, vai destravar a sua mentalidade. Você que não é líder, mas quer disputar um cargo para liderança, ou no lugar onde você está, você quer se posicionar para ser um líder, cara, hoje vão ter chaves aqui que vão ser viradas e você vai aprender o segredo aí do poder da alta performance e produtividade. Cris, seja bem-vindo, fala um pouquinho aí, dá um salve para a galera aí do PodSys. Fala, galera do PodSys, é um grande prazer estar aqui com meu amigo Douglas. Muito obrigado, primeiramente, meu amigo. Quem é o Cristiano? Fala um pouquinho sobre mim. Meu nome é Cristiano Fonseca, sou filho amado de Deus, filho do Eliel, filho da dona Leonisa, nome totalmente diferente, né? É quem manda em casa, irmão. É quem manda em casa, né? Esposo da Luana e pai do Bernardo, meu filho amado, que tem 9 anos. O brabo. O brabo. É ele que me motiva todos os dias a acordar pela manhã e falar, ó, vambora que tem uma batalha nova surgindo aí, vamos com tudo. É isso aí. Trabalhei por cerca de 20 anos na área da construção civil, sou arquiteto e urbanista formado e hoje trabalho com desenvolvimento pessoal de pessoas, trabalho com treinamento para líderes de alta performance e vai ser um grande prazer compartilhar um pouco aqui de todo o meu aprendizado ao longo da minha jornada junto com você. Bacana. E olha só, ele falou aqui que treina líderes de alta performance. Isso. Eu fiz um treinamento com ele, gente. Então já viu aí que o nível tá alto hoje aqui. O cara aí que me ensinou muito durante 6 dias. Imersões aí, cara, tem muito para poder entregar. Eu paguei por isso, tá? Eu dediquei o meu tempo por isso e hoje vocês estão tendo aí esse presente. Ele vai falar um pouquinho só sobre o que ele me ensinou lá. Hoje ele vai ensinar para vocês aqui e nós estamos com esse tema aqui, ó, estratégias comprovadas para impulsionar uma liderança de alta performance. Agora, a gente fala muito, se ouve muito falar sobre alta performance e produtividade. E tem muita gente que é frustrada na área que trabalha, na empresa que trabalha, ou já é líder, ou pensa em ser líder. O cara faz muita coisa e o cara não se sente valorizado e ele se acha muito produtivo porque, afinal, o cara trabalha às vezes 12, 14 horas por dia. O cara tem um esforço absurdo, muitos aí acabam até com a sua saúde, fica estressado. E o cara não vê essa performance, essa produtividade toda. E a gente estava batendo um papo aqui, falando sobre a diferença entre o cara fazer muito, né, e o cara produzir e entregar, saber também como apresentar aquilo que ele fez, entendendo o valor daquilo, e não é sobre você se esforçar muito ou você trabalhar muito, muitas horas. É sobre você ser produtivo e ser um líder de alta performance. Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa cultura aí de alta performance para todos que estão ouvindo aqui. Você que trabalha numa empresa, você que é líder, você que é empresário. Eu tenho certeza que vai virar uma chave aí para você. Você vai aprender demais aí e vai mudar a história aí da tua liderança e da sua empresa. É isso. E o Douglas falou bastante aqui, né? A diferença, né? De caramba, eu trabalho muito e, na verdade,
eu não me sinto produtivo, eu não entrego aquilo que eu gostaria, e com isso vem a frustração, com isso a pessoa fica muitas das vezes desmotivada. Eu, como trabalhei na área da construção civil durante mais de 20 anos, a gente falava, caramba, se trabalhar fosse sinônimo de sucesso, o pedreiro que chega ali, ó, às 7 da manhã, vai embora, às vezes depois do horário, aquele cara que trabalhava ali mais massivamente, aquele seria a pessoa que mais ganharia na empresa. E não é. É você trabalhar de forma diligente, de forma inteligente, é o que vai fazer com que você tenha alta performance e, consequentemente, a alta performance passa pela produtividade. É você fazer mais em menos tempo. E não você estar o tempo todo produzindo, o tempo todo trabalhando, o tempo todo se mantendo ocupado e, na verdade, no final do dia, a sua entrega não é aquela esperada. Porque você não está trabalhando, você está apenas se mantendo ocupado. Entendi, legal. Se mantendo ocupado e fazendo o quê? Muitas das vezes coisas desnecessárias. Talvez coisas que você poderia estar delegando para outra pessoa. E aí a gente vai falar muito dos líderes, das pessoas que estão à frente de um time, dos gestores. Muitas das vezes você tem aquela crença de estar sempre tendo o que fazer para mostrar para os seus liderados que você está sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, quando na verdade você está sendo improdutivo. Se você está fazendo coisas que são desnecessárias, coisas que talvez sejam delegáveis, que você pode estar colocando outra pessoa para fazer, você consequentemente utiliza o teu tempo de forma estratégica. Para quê? Para verdadeiramente entregar a alta performance, verdadeiramente você se sentir produzindo, se sentir produtivo. Isso é uma cultura, né? Tem muitas empresas que eu vejo assim, questões isoladas. Chega uma pessoa que veio de uma empresa onde ela aprendeu essa cultura de performance e produtividade. E ela chega numa outra empresa que tem uma outra cultura. E aí tem muito empresário que erra achando que quando a sua empresa não tem uma cultura bem definida, empresarial, que essa empresa não tem cultura nenhuma. Na verdade, tem uma colcha de retalho, que eu costumo falar. Porque vem cada um com uma história, com uma cultura diferente e faz ali o que ele estava acostumado a fazer. E a falta de ter um direcionamento que seja comum para a empresa como um todo, faz com que cada um entregue uma performance diferente. Eu vejo que tem empresas que tem uma pessoa que chega já com essa mentalidade. Mas isso é um caso isolado. Agora, uma empresa que tem uma cultura, que é o que até o que a gente colocou aqui, uma cultura de alta performance e produtividade, isso é comum para a empresa como um todo e você sempre trabalha fazendo a manutenção dessa cultura para que essa questão de produtividade e alta performance seja o dia a dia das pessoas, né? Eu vejo que alguns líderes se destacam e outros não, né? Agora, a gente estava falando aqui sobre quais são os principais erros aí para uma liderança que normalmente a gente se depara, né, numa empresa que impede que tenha essa alta produtividade, essa alta performance. Uhum. Quais são esses erros aí mais comuns que você vê nessas empresas? Vamos lá. Um dos principais erros que a gente costuma observar nas empresas é o que você falou da cultura. A falta de cultura é um dos principais erros. Como você muito bem disse, caramba, quando chega um funcionário diferente com uma cultura que ele já traz de uma outra empresa, a cultura interna dele, e uma empresa não tem uma cultura muito bem definida, vira uma coxa de retalhos. Parece que cada um está fazendo de uma forma diferente. E quando uma empresa não tem muito bem definida uma cultura, o que acontece? Muitas das vezes se sobressaem somente os erros da equipe, daquele time. Por quê? Porque você não tem uma cultura. E a cultura de alta performance, ela vem aonde? De cima para baixo. Ou seja, quem está lá no estratégico, a pessoa que está no estratégico, quem está no tático, quem está no operacional, isso vem lá de cima. O estratégico vai passar essa cultura de alta produtividade, essa cultura de alta performance. Consequentemente, a equipe tática, os gestores, os líderes vão passar para o time operacional deles essa cultura de alta performance. E muitas das vezes a gente vê um erro muito comum, principalmente quando a gente vai falar da área de vendas, por exemplo. Você pega um vendedor excelente, uma pessoa que performa muito bem em vendas, e o que faz? Pega essa pessoa e promove ele para o cargo de gerência. Gerente do time, gerente de uma loja. Consequentemente, essa pessoa não foi treinada para ser um líder. Ela não tem gestão de pessoas. Ela é um excelente vendedor. E na maioria das vezes, essa pessoa, ele perde um gerente, porque esse cara não vai performar, e ele perde um excelente vendedor. Por quê? Por falta de uma cultura bem estabelecida na empresa, por falta de entender verdadeiramente o papel daquela pessoa e falar, caramba, esse cara é um excelente vendedor,
mas vamos ver se ele tem as competências necessárias para que ele seja um gestor, para que ele seja um gerente. As pessoas não fazem isso. Elas fazem de forma errônea. É um excelente vendedor? Vamos colocar ele, então, para assumir esse cargo. Caramba, essa pessoa aqui é um excelente funcionário nessa área, vamos colocar para ele ser o gestor de toda essa equipe. E muitas das vezes essa empresa não vai performar, esse funcionário não vai performar da maneira que ele gostaria. Por quê? Porque ele não entende de gestão. Sim. E é treinável, né? Isso você ensina. Com certeza. As pessoas às vezes falam aí, a gente olhando questão muitas vezes de perfil comportamental, né? A gente acha que o cara que fala bastante, o cara que fala bem, esse cara vai ser um excelente vendedor. Mas dependendo da área, não é exatamente assim, né? A gente vê que existem habilidades ali que têm que ser ensinadas, que têm que ser acompanhadas. Eu lembro até de um caso de uma empresa. Era normal isso acontecer, tá? Eu trabalhei numa empresa onde, se você tem lá um profissional que está se destacando, logo se olhava para ele para uma liderança. Mas ele não tinha perfil de liderança. Naquele momento ali já desenvolvido, algumas habilidades, falando em relação a habilidades, né? Habilidades gerenciais ele não tinha. Não tinha. Existem perfis que têm essa habilidade naturalmente. Naturalmente. Que também não quer dizer que vão ser bons líderes. Quer dizer que você consegue trabalhar isso nele, já é natural dele. Mas existem outras questões que você acaba tendo que trabalhar também e ensinar, né? Para ele ser um bom líder, né? Para ele poder gerir bem os processos, principalmente. Mas eu vi assim, esse cara aqui ele se destaca nessa área. Então vamos pegar esse cara e colocar ele como líder. Enquanto a questão é, se ele se destaca, por exemplo, um técnico que se destaca como técnico, ele se destaca porque ele está fazendo alguma coisa diferente dos outros técnicos. Ele não está vivendo a média. A média. Ele está na alta performance ali, naquela área ali. Função naquela dele. função. Então, qual seria a forma mais inteligente? É você pegar esse profissional que está se destacando ali e ver o que ele tem de diferencial na atuação dele como técnico que está destacando ele dos outros. Porque talvez é o que está faltando nos outros. E esse técnico, você pegar ele, trabalhar ele, até dar uma bonificação e pegar o que ele está fazendo de bom para ele mesmo ser um cara, de repente, para poder treinar os outros, para colocar no mesmo nível, faça mais sentido do que você colocar esse cara numa posição de gestão e colocar um monte de gente abaixo dele. Porque não é porque ele performa bem ali como técnico que ele vai performar igual, né, numa posição de liderança. Existe um tempo que você tem que trabalhar essa pessoa nas habilidades gerenciais. Né? E eu vejo que muitas empresas erram nisso. Pega o cara logo, coloca ele lá como líder e esse cara ele não consegue se posicionar como líder. Muitas vezes ele tem a mentalidade ainda de um técnico. Então é o cara que senta na mesa, muitas vezes, para poder estar no meio de conversas que um líder já não estaria mais. Uhum. Porque não foi desenvolvido. Você vê isso em relação às empresas? Com certeza. E assim, a gente vê um grande desafio das pessoas entenderem de pessoas. Legal. Em um negócio, o negócio é feito de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E a gente vê um desafio muito grande das pessoas não entenderem de pessoas. Entender qual é o perfil de cada pessoa. Entender que cada perfil tem habilidades naturais para estar em determinadas áreas da empresa. E muitas das vezes, por um líder não ter esse conhecimento, ele aloca pessoas simplesmente no feeling dele. Parecidas com ele, que é mais fácil de lidar. Com ele. Caramba, essa pessoa tem o mesmo perfil, tem a mesma personalidade minha, vou colocar essa pessoa aqui na minha empresa. E a gente entende que as empresas são feitas de pessoas e das melhores pessoas. E muitas das vezes o líder quer chamar o quê? Somente pessoas com a mesma mentalidade do que ele, a mesma personalidade do que ele. Que é mais fácil de lidar. É mais fácil de lidar. Só que a empresa, ela demanda dos 4 tipos principais de perfis. E aí a gente seria um outro podcast para falar. Outro podcast para falar sobre isso. Para falar sobre os 4 tipos de perfis, as isso habilidades. Muda a empresa como um todo quando você entende isso. Isso, né? É extraordinário. Legal. E o que eu mais vejo são empresas sendo criadas sem esse conhecimento. Ou utilizando esse conhecimento da maneira errada. E quando você pega a pessoa certa e coloca no local certo, consequentemente os resultados são totalmente diferentes e você consegue atingir a alta performance. E aí o Douglas falou aqui, às vezes você pega um técnico, por exemplo, de uma empresa e você quer pegar esse técnico e colocar ele numa posição de liderança. Só que ele não tem a mentalidade desenvolvida, ele não tem a inteligência emocional desenvolvida e muitas das vezes ele não vai performar.
Qual seria a coisa mais inteligente, então, a fazer, Cristiano? Você pegar e entender quais são as habilidades que você precisa para esse cargo de liderança e pegar esse teu funcionário que está performando, será que ele tem essas habilidades? Naturalmente? Se tiver, consequentemente, ele vai performar ali. Agora, se ele não tiver, é você desenvolver, você ter esse tempo de desenvolvimento, entender se a pessoa quer se desenvolver nessa área, né? Que é muito importante, tem pessoas que não querem desenvolver. Eu já trabalhei em empresas que eu cheguei para um funcionário e falei, olha só, eu quero te levar para esse cargo aqui. Ele falou, cara, eu não quero não, me deixa onde eu tô. A pessoa não quis. Era um cargo que ele ia ganhar 3 vezes mais e ele não quis. Por quê? Medo da responsabilidade, medo de saber se vai dar conta ou não. Isso tudo impedia ele de avançar. E já pensou se eu pego esse cara e já, em vez de ter uma conversa, em vez de entender as habilidades que ele precisa desenvolver, se eu pego ele e promovo ele logo de cara, o que isso ia acontecer? Consequentemente, eu ia perder um excelente profissional, ia arrumar uma bagunça enorme na equipe, que as pessoas não iam ver ele como um líder, e aí ia gerar um transtorno absurdo e, consequentemente, não ia conseguir a alta performance nesse time. A gente vê em relação à empresa, aí falando aí para quem é empresário, para quem lidera hoje já nas empresas, a gente está falando muito sobre mentalidade, né? A gente fala sobre essa questão estratégica, né? Da auto-performance em relação à liderança, mas a gente vê que é um grande problema ligado à mentalidade, e a gente está falando aqui de inteligência emocional, que foi o que você colocou. Eu vejo que quando a gente tem uma empresa onde as pessoas não entendem o que é produtividade, elas continuam se esforçando muito e se frustram. Existe uma diferença entre você estar ocupado, que você colocou, e você ser produtivo, né? O que você vê de comum em relação às empresas, em relação a essa mentalidade, né? O cara trabalha muito, o cara faz muito, se ocupa muito e fica frustrado porque às vezes outra pessoa não trabalha tanto quanto ele, trabalha tantas horas, não se desgasta tanto quanto ele e consegue ser mais produtivo, entregar mais, esse cara fica frustrado. Qual é a grande diferença entre estar ocupado e ser produtivo? Você falou aqui rápido, mas de que forma você consegue olhar para a tua vida, para o seu dia e começar a eliminar aquilo que só te ocupa e substituir? Porque eu vejo que é isso, né? Não é sobre você parar de fazer algo, é sobre você substituir uma prática por outra. O que você deixa de ferramenta ou de ensinamento para que essa pessoa, que muitas vezes ela até tem essa intenção, ela quer melhorar, ela quer ser mais produtiva, mas ela não sabe como começar. Então, como que uma pessoa deixa de ser ocupada, passa a ser para ser produtiva? Produtiva verdadeiramente. Eu falo muito sobre a questão do foco. Se a pessoa não tiver o foco, e aí a gente vai dividir esse foco em 3 tipos principais de foco, se ela não tiver esses 3 tipos principais de foco, consequentemente, ela não vai ser produtiva. Pô, beleza, Cris, mas quais são esses 3 tipos principais de foco? Nós vamos ter o foco visionário. Aonde você quer chegar? Qual é a meta? Isso está muito claro para essa pessoa? Porque a alta performance passa por isso. E muitas das vezes você pode deixar de ser produtivo porque você não está atuando nesses 3 focos que eu vou falar aqui. Primeiro deles, o foco visionário. Aonde você quer chegar com tudo isso que você está fazendo? Você que está se sentindo ocupado, está fazendo muitas coisas, sente que o teu dia é um dia muito ocupado e pouco produtivo, aonde você quer chegar com todas essas tarefas que você está executando durante o dia? O segundo deles é o foco comportamental. Quais são os comportamentos que você precisa ter para você atingir essa alta produtividade? Porque muitas das vezes você está tendo comportamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Você passa ali 2, 3, 4 horas respondendo e-mail durante o dia e aquilo não vai te levar a local nenhum. Você poderia agrupar isso em 10, 15 minutos na parte da manhã, 10, 15 minutos na parte da tarde e utilizar esse tempo, por exemplo, para outras coisas. E aí eu gosto muito de trazer essa analogia antes de chegar no último foco, a analogia da lupa. Muitas das vezes o que falta numa pessoa é a maturidade para que ela consiga ser mais produtiva. Por exemplo, uma lupa. Você já fez aquela brincadeira de lupa, de pegar uma lupa e fazer fogo com ela? Já fez quando era criança? Eu fazia queimava muito. Formiga. Eu ia queimava formiga, matar as formigas. Parava ali em cima da formiga. Não façam isso em casa, gente.
Atenção, crianças, não façam isso sem a supervisão de um adulto. Ficava queimando formiga ali. O que acontece? Você pega uma lupa, você coloca ela contra o sol, ela converge os raios para um ponto específico e você tem que ficar ali durante um certo tempo para que aquilo produza energia. O que acontece se eu largar isso na mão do meu filho? Filho, olha só, eu fiz esse teste, eu fiz isso com meu filho. Filho, olha só que legal. E aí eu peguei um pedaço de papel, e aí, caramba, o papel pegou fogo. Ele ficou abismado com aquilo. Caramba, pai, deixa aqui, deixa que eu faço. E aí você vai entender muito bem sobre foco agora. Eu dei a lupa na mão dele, ele colocou a lupa, fez aquela convergência de pontos ali em um único ponto, só que toda hora ele mexia. Ele não tinha o quê? Maturidade suficiente para esperar o tempo necessário para gerar aquela energia. E aí a gente entra pro terceiro, que é o foco consistente. O tempo necessário que você fica ali, que eu ficava ali, para gerar a energia necessária. E aí a gente coloca isso na produtividade. Será que você está tendo o tempo necessário para gerar a produtividade que você tanto quer? Será que você está pegando as ações e indo do início ao fim com os comportamentos certos, com a visão certa e agindo pelo tempo necessário para que você seja verdadeiramente produtivo? Porque o que eu vejo muitas das vezes nessas pessoas que se sentem muito ocupadas? Ela começa a fazer alguma coisa aqui e aí ela não tem essa consistência naquilo, aí ela para de fazer aquilo e começa a fazer outra coisa. E aí ela para aquilo e começa a fazer outra coisa. É aquela pessoa que tem 300 janelas abertas no computador dela e ela está apenas ocupada. Ela não termina nada do que ela começa. Ela não é consistente naquilo que ela começa. Ela começa alguma coisa e para. Começa alguma coisa e para. Consequentemente, ela nunca vai ser produtiva desse jeito. Eu tenho certeza que um monte de gente agora pensou em alguém assim. É, com certeza. Ou se tem viu algumas assim, pessoas, né? Tem algumas pessoas que passam Ou por se isso. viu assim. Eu já me vi assim muitas vezes. Esse negócio da gente... existem alguns perfis que a pessoa é muito acelerada, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí no final é que você não consegue fazer nenhuma delas bem feita, né? Exatamente. Porque você... Mas eu me identifiquei com essa questão que você falou, porque eu já trabalhei numa empresa onde nós tínhamos um líder que ele fazia exatamente isso. Ele implementava um processo, ele determinava ali o que ele queria alcançar de objetivo, ele ia bem até certo ponto. Só que ele não dava o tempo necessário, porque as coisas levam um tempo para você implementar e algumas correções. Quem dera que você colocasse um procedimento ou criasse um fluxograma de uma atividade e ela acontecesse perfeitamente do jeito que você desenhou ali. Né? Eu costumo dizer que nem tudo que é prático, na prática funciona. Chega na hora, você tem pessoas, você tem situações que você acaba tendo que se adaptar, mas com foco na entrega, você consegue durante um período, você mantendo ali, corrigindo, né? Fazendo esses pequenos ajustes, alcançar esse objetivo. Mas eu vi exatamente isso. Colocava ali uma determinada ação. Tinha a visão, tinha um foco visionário. Sabia qual era o objetivo. Os comportamentos que você precisava para aquilo. Só que não tinha a questão da consistência. Dava 15 dias, não resolveu e mudava a estratégia. E isso despende um esforço e um gasto de energia absurdo. Você parar um processo, mudar a estratégia, treinar de novo a equipe e toda hora que não dava o resultado rápido, eu acho que esse que era o foco, né? Eu entendo que ele queria o resultado rápido. Como não dava o resultado rápido, ele mudava a estratégia. Uma coisa é você adaptar a estratégia, alguns pontos da estratégia, mas não mudar a estratégia. Porque tem coisa que leva aí 1 mês, tem coisa que leva 2 meses, coisa que leva 6 meses para você poder fazer a implementação e ela funcionar da forma que você imaginou. Você não resolve tudo no primeiro mês, mas já corrigiu algumas coisas, vai ajustando a estratégia ali até você alcançar o objetivo. E eu vejo que tem muita gente que gasta muita energia e acaba perdendo para essa questão da constância. Isso, da cara guardar o cara tem que ter essa consistência para guardar esse período que é necessário de maturidade. Porque você mudar uma cultura de uma empresa, ou você pegar um cara, né, sei lá, de 30 anos, 35 anos, o cara faz de um jeito. E agora você muda... Virar aquela chave e não esperar o tempo necessário. Leva um tempo necessário. E assim, hoje eu atuo muito em mentorias de marketing digital e é muito interessante isso que você falou, que eu vejo muito isso acontecer. As pessoas definem o que a gente fala muito de nicho, subnicho. E elas começam um trabalho na internet, por exemplo, no Instagram. E elas começam a gerar fluxo de pessoas vindo ali pro Instagram dela. Consequentemente, em 1, 2 meses, ela não tem um resultado que ela gostaria. E ela fala, caramba, eu tenho que mudar. Tá errado. E aí ela começa com um novo nicho, com um novo subnicho. E ela começa a construir
uma montanha totalmente diferente. O que acontece quando essa pessoa faz isso? Consequentemente, ela começa a atrair pessoas que não conheciam aquilo que ela está falando, né? Não conheciam sobre aquele tema, ou estavam buscando aquilo, mas não tinham ninguém como autoridade, começam a ver ela como autoridade. E quando essas pessoas, essas sementes que ele começou a germinar ali, essas pessoas começam a crescer, a aflorar, essa pessoa desiste. Consequentemente, ele levantou a bola para outro chutar. Essa pessoa começa a ir para um outro Instagram de uma outra pessoa que fala sobre isso e, consequentemente, ele perde energia por não ter essa consistência. No mundo do marketing, a gente fala muito. Você tem que, pelo menos, ter uma maturação de 6 meses em um nicho, no mínimo, para que você obtenha um resultado desejado. E isso também vale para qualquer empresa, né? Você tem um tempo mínimo para que alguma coisa que você queira implementar na empresa, aquilo verdadeiramente comece a dar certo, fazendo os ajustes necessários. Não esse prazo muito curto de 15 dias que você falou, que esse teu ex-líder, ele atuava dessa maneira. Ele não tinha essa consistência. Consequentemente, muitas das vezes ele colocava todo o time dele ocupado, mas não era produtivo, porque não chegava a lugar nenhum. E isso frustra o time, né? Porque você acaba correndo e não sai do lugar. Você gasta muita energia, se esforça muito, mas você não tem o resultado. E você aí foge da alta performance, né? Você foge. E assim, você gastou muita energia. Então nós falamos do foco aqui. Você falou de comportamental, visionário e consistente. E a junção desses 3 focos para um líder que tem inteligência emocional, que ele aprendeu agora a desenvolver esses 3 focos unidos, é o famoso hiperfoco. Hiperfoco, exatamente. É onde você começa a entrar na jornada da alta performance. Legal. Um dos pontos da alta performance passa por esse foco, esse hiperfoco. Legal. Quando você tem esses 3 focos muito bem alinhados, pode ter certeza que você está na jornada da alta performance. E aí você que está aí, ó, assistindo esse podcast, eu te pergunto, olha na tua jornada, nas tuas metas, nos teus objetivos, qual desses focos que está faltando para você? E comece a fazer esse tipo de ajuste, que você vai ver que você vai se tornar muito mais produtivo e, consequentemente, você vai entrar na jornada da alta performance. Agora eu vejo também o seguinte, existem muitas pessoas que elas começam a se destacar em empresas, porque assim, a gente está falando aqui do mundo ideal, onde nós temos aqui um empresário, um líder que está ouvindo isso, e ele vai começar a desenvolver isso, que começa a partir dele, ele vai desenvolver isso como dono dessa empresa ou como um diretor, e ele vai começar a implementar essa cultura na empresa. E aí isso daí vai começar a fazer com que algumas pessoas se destaquem. Eu acho que todos acabam se destacando de alguma forma. O cara da alta performance, ele se destaca pela alta performance, e o cara da mediocridade, o cara que está na média, que vive na média, também vai se destacar, porque quando você tem alguém produzindo mais, automaticamente você vai começar a ver quem está produzindo menos. Exatamente. Né? E aí começa a ter um movimento na empresa onde vai começar a gerar incômodo. Para esse profissional, que às vezes ele não é um líder, mas é um cara que ele tá querendo entregar diferente, ele tá tendo uma visão mais estratégica. Tá começando a despontar na alta performance. Ele começa esse desenvolvimento, né? De um profissional de alta performance. Se ele vai ser líder ou não, aí já é uma outra questão, mas é um profissional de alta performance. Eu acho que toda empresa, desde o primeiro nível, seja lá um estagiário, seja lá um jovem aprendiz, até o dono da empresa tem que ter uma cultura de produtividade, né? Você falou aqui como você fazer isso através do foco. Mas vão começar a ter os destaques dos mais produtivos e também vai revelar quem não está produzindo tanto. Exatamente. E aí chega a hora que o dono dessa empresa, o diretor, tem que tomar decisões. Porque o cara que está produzindo mais, ele acaba ficando incomodado também quando o cara que está produzindo menos continua produzindo menos. Né? E os dois estão na mesma linha ali, estão na mesma balança, né? Porque o cara que se destaca, ele espera ser reconhecido. E o cara que não está se destacando, o profissional que não está se destacando, ele deveria ter pelo menos o incômodo de, se ele não se destacar, ser substituído. Se você não faz isso, o que isso pode causar na empresa? Pode causar um dano seríssimo. E aí eu vou trazer aqui uma coisa muito importante. A alta performance. Você pode estar em alta performance em qualquer cargo que você esteja na empresa. Como você muito bem falou, desde o jovem aprendiz até o CEO da empresa, até o diretor da empresa. Todos esses cargos você pode estar em alta performance. Só que o grande desafio é que quando você entra em alta performance, isso vai incomodar muita gente.
Porque as pessoas não gostam que você esteja em alta performance. Porque quando você entra em alta performance, você dá um recado inconsciente para aquelas pessoas que estão em baixa performance. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Olha só, é possível sim estar em alta performance. Você não está produzindo do jeito que é para produzir. E isso incomoda muita gente. Olha só, você é fraco, você está gerando historinhas. Não fraco por ser fraco em si. Atitude, né? Atitudes fracas. Atitudes de conformidade, atitudes de comodismo. Sim. Olha só, é possível sim sair dessa zona de conforto e ter alta performance. E isso vai incomodar muita gente, que na verdade é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. E se um líder não estiver muito atento às pessoas que estão verdadeiramente produzindo, consequentemente, uma pessoa de alta performance, ela não fica num local se ela não for valorizada. E aí você acaba perdendo vários talentos na sua empresa por conta disso. Verdade. Verdade. Entendeu? Um líder tem que estar muito atento a isso. Muito atento. E é muito comum, né, a gente ver pessoas que acabam contratando ou tendo em volta dela pessoas mais fracas do que ela, para ela se sentir melhor do que ela. Se destacar, né? Quando você tem ali um profissional que ele começa a se destacar muito, às vezes tem muitos líderes que têm medo de perder o espaço para aquele cara. Uhum. Né? E aí acaba minando ali e você perde um cara altamente produtivo, porque esse líder, que foi escolhido como líder de forma errada, porque um cara que está preocupado se aquele que é liderado por ele pode ocupar o lugar dele, esse cara não deveria nem estar nessa posição. Exatamente. Né? Um líder de sucesso é aquele líder que forma novos liderados. Se você tem um líder hoje na tua empresa que ele não está formando novos liderados, já começa a acender aquela luz amarela. Olha aí, ó. Será que esse cara realmente é um líder? Porque o líder de alto sucesso, de alta performance, esse líder, ele pega e ele vai tirar da equipe dele, dos liderados dele, ele vai tirar dali novos líderes. Se você tem um líder que não está formando novos líderes, já acende a luzinha amarela. Entendi. Já começa a acender essa luzinha amarela. É isso aí, gente. Olha só, você que ainda não está inscrito, está perdendo a oportunidade de receber aí, ó. Clica nesse sininho para você receber novidades. Todo episódio novo, você vai estar sabendo já de antemão. E você clica lá porque tem muita coisa, cara, é preciosidade, é ouro que está sendo entregue aqui. Tem gente que paga aí uma fortuna para poder ouvir isso aqui, cara. E você tá ouvindo isso daqui de um cara que palestra aí, que dá treinamento para empresários de alta performance, que faz a empresa não expandir, mas sim escalar, porque também tem uma mentalidade errada nisso. Uhum. O que a gente costuma ver? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde a empresa ela vendia telefonia IP. Uhum. A gente fala aqui bastante de tecnologia. E essa empresa, quando você começou a tudo virar IP, tudo foi para... tudo dependeu de internet, de link de internet. E era interessante, porque quando começava o telefone IP lá, o seu telefonezinho falhar, igual quando você faz com WhatsApp ou Skype, não se usa mais tanto Skype, mas tinha o Skype. Quando começa a falhar, o que você fala? A internet está ruim. O que você quer? Aumentar teu link. E a gente começou a ver que dentro das empresas, todo mundo sempre fazia isso, igual o link. Ah, tá falhando aqui, eu vou aumentar meu link. Eu vou aumentar meu link. E às vezes é porque você não estava gerenciando o link de dados que você tinha ali, o seu ponto de rede, a sua internet, da forma certa. Da maneira correta, né? Então, assim, se você quer ter uma boa qualidade para sua ligação, você tem que garantir que aquela ligação vai ter a banda necessária, a internet necessária, quantidade de megas ali necessária para funcionar com qualidade. Falando aqui de tecnologia um pouquinho, né? Mas é a mesma coisa. Aí a gente instalou lá um softwarezinho que a gente garantia qual era a banda necessária para poder ter uma alta performance de voz e de videoconferência, uma alta performance. E quando a gente vê que quando a gente garantia essa banda, funcionava perfeitamente. Só que aí a gente também determinava que para mídias sociais, para YouTube, para essas coisas dentro da empresa, não ia rodar. Então você pegou um link ali que já queriam dobrar e aumentar o custo daquilo, só aumentando a banda, e você direcionou ele de forma estratégica para que cada área que tinha lá, você trabalhou com arquitetura. Pô, planta pesa muito quando você manda um arquivo de uma planta em AutoCAD. Então, o cara que é da área de engenharia, ele tem que ter uma banda ali garantida para que esse link baixe rápido. Então, a gente começou a ver que não era sobre você dobrar o tamanho dessa internet. Era sobre você usar da forma certa. E na empresa também é assim. Exatamente. A gente vê também que a produtividade, ao contrário do que muitos falam, você gasta menos energia e entrega muito mais. De forma estratégica. E é esse o tema.
a gente vê lá que se a gente for olhar, né, a teoria de Pareto, né, você vê que 20% da sua energia gera 80% do seu resultado, em média. Isso para tudo. Ou seja, existe um dia que você está trabalhando 14 horas, que desse dia, apenas 20% está gerando 80% do seu resultado, o resto é só você despendendo muita energia, por falta de foco, que foi o que você ensinou a gente aqui. Então, eu lembro de uma ferramenta que a gente fez, que foi assim, muito bacana. Confesso que eu não uso ela o tempo todo, deveria, que é a agenda extraordinária. Por quê? Porque o nosso dia ele é dinâmico, a nossa vida é dinâmica. E o que é a agenda extraordinária? Eu não vou explicar porque eu não sou instrutor. Então, eu vou explicar errado. Então, explica o que é uma agenda extraordinária, que eu acho que isso ajuda muito o cara a ser mais produtivo e tratar aquilo que é importante, aquilo que ele não pode abrir mão, como algo que é importante. E não deixar, né, as emergências e as historinhas roubar aquilo ali que é tão importante para ele. Explica um pouquinho sobre a agenda extraordinária de um líder extraordinário de alta performance. Vamos lá. Agenda extraordinária é uma agenda onde você vai agrupar todas as coisas que você precisa fazer durante uma semana, por exemplo. Só que antes de você fazer a sua agenda extraordinária, eu indicaria para você que está assistindo esse podcast, você fazer o mapa da produtividade. Você vai ficar abismado com esse mapa da produtividade. É uma ferramenta muito simples que qualquer pessoa pode fazer. O que é isso? Você acordou pela manhã, você vai começar a anotar de 15 em 15 minutos tudo que você está fazendo naquele momento. Acordei pela manhã, peguei o celular. Acordei pela manhã, fui tomar banho. De 15 em 15 minutos você vai anotar. Estou no Instagram. Estou vendo vídeo no YouTube. Estou mandando e-mail para fornecedores. Legal. Estou fazendo reunião. De 15 em 15 minutos. Você vai fazer isso durante 3 dias. 3 dias. Pô, Cris, caramba, isso vai dar no saco. Mas vai funcionar. Se você quer ser um líder de alta performance, faça isso que vai funcionar. Depois que você fez isso, você vai pegar um dia e vai olhar todas as tarefas que você fez. E você vai começar a anotar tudo que foi desnecessário que você fez naquele dia. Você vai botar um desenho ali. Tudo que poderia ser delegado. E aí você vai colocar ali, ó. Poderia ser delegado para outra pessoa fazer. Caramba, eu tive que ir abastecer o meu carro. Será que realmente você, como líder de alta performance, você teria que parar ali para abastecer o teu carro, que você perdeu 5, 10, 15 minutos talvez na fila? Já fiquei 15 minutos no posto para abastecer. Tava lotado. Será que eu não poderia ter delegado para um funcionário meu fazer isso para mim? Aí você vai anotar ali tudo que poderia ser delegado. Caramba, eu mandei e-mail para um fornecedor. Será que você não tem um secretário, uma secretária que poderia ter feito isso para você? Algum auxiliar que poderia ter feito isso para você? Você vai anotar ali. Vai anotar tudo que você fez que foi urgente. E tudo que você fez que era algo importante. O que são as coisas urgentes? É algo importante que você sentou em cima daquilo. Procrastinou ali. Procrastinou, você deixou, empurrou com a barriga. E verdadeiramente você deveria fazer o quê? As coisas importantes em cada dia. Você fez isso, primeira ficha que vai cair. Você vai ver que 80% das coisas que você fez eram coisas desnecessárias. Eram coisas que poderiam... Netflix. Eram coisas que poderiam ser delegadas e já vai cair ficha, já vai entrar nessa lei de Pareto aí. 80-20. Ou seja, aquela historinha de que você não tem tempo para estar com seu filho, não tem tempo para fazer academia, não tem tempo para poder tomar um café com a sua esposa, não tem tempo para sair com a sua esposa, não tem tempo para cuidar da sua saúde. Isso tudo... vai cair por terra ali. Vai cair por terra. Você fez isso durante 3 dias e depois você fez esse mapeamento. Depois de você fazer esse mapeamento, você vai entender tudo que você precisa estar delegando a partir daquele momento. Tudo que é urgente, que você estava apagando incêndio, caramba, que eu preciso tornar isso importante antes. E você vai fazer a sua agenda extraordinária. Contemplando o quê? Contemplando você cuidar da tua saúde. Caramba, olha quanto tempo que eu perdi aqui. Agora eu vou iniciar minha jornada sabendo que eu tenho tempo para mim fazer atividade física. Sabendo que eu tenho tempo aqui para cuidar da minha família. Sabendo que eu tenho tempo aqui para estar trabalhando, produzindo verdadeiramente. Tempo de qualidade com o filho. Tempo de qualidade com o filho, para quem tem filho. É isso aí. Tempo de qualidade com o funcionário. A gente falou muito ali, não só muitas das vezes cobrar, mas celebrar cada conquista com o funcionário. É isso aí.
Celebrar, aquilo vai gerar uma dopamina no cérebro daquela pessoa falando, caramba, eu quero mais disso. Eu quero entregar mais porque eu sei que eu vou ser reconhecido, eu sei que vai ter essa celebração com o funcionário. Isso é muito importante. Para um time de alta performance. Para um time de alta performance. Eu desenvolvi ao longo dessa jornada, eu desenvolvi uma ferramenta chamada check-in e check-out. Uma ferramenta incrível que eu estou utilizando, estou passando para os meus mentorados essa ferramenta e está fazendo uma revolução em quem está utilizando. Como é que funciona essa ferramenta, Cris? Primeira coisa, você vai determinar, lembra dos focos que a gente falou? Você vai determinar qual é a sua meta do mês. O que você quer conquistar naquele mês? E aí você é empresário, você é líder. O que você quer conquistar nesse mês de junho? Você sabe o que é? Sei. Ah, já sei o que é, Cris. Anota. Beleza. Semana vai começar agora, a próxima semana. Quais são as 2 principais ações que você precisa ter nessa semana que você vai entregar na sexta-feira? Quais são os seus 2 principais focos? E você vai anotar ali. Quais são esses 2 principais focos? O que vai fazer com que a sua semana seja extraordinária? E aí pode ser diferente para várias pessoas. Caramba, o que vai fazer minha semana ser extraordinária é eu fazer uma atividade física 3 vezes por semana. É eu sair para jantar com a minha esposa, que eu não faço isso. É eu celebrar com o meu time. E é isso que você vai perseguir ao longo daquela semana. Tendo os comportamentos certos, tendo as atitudes certas, sabendo aonde você vai atacar aquela semana. E você vai pegar na sexta-feira e vai fazer o follow-up desse. Você vai pegar e vai, caramba, deixa eu ver aqui o que deu certo, o que não deu. Quais são as habilidades que eu desenvolvi ao longo dessa jornada. O que foi que faltou para mim entregar, para mim conseguir essas 2 metas principais. E se você conseguiu essas 2 metas principais, como você vai celebrar isso? E a sua semana foi extraordinária? Você fez aquilo que você gostaria durante essa semana para isso ser extraordinário? Você vai fazer o check-out da tua semana. E na próxima semana, você vai inserir mais 2, pelo menos, no mínimo 2 metas, 2 objetivos para aquela semana, para que a sua semana seja uma semana produtiva. Isso tudo encaixando dentro da agenda da vida extraordinária. Legal. Bacana. Eu vejo também assim, o que eu comecei a fazer? Existem algumas coisas que quando você deixa para depois, é porque você não está tratando ela como primazia. Uhum. Tudo que você deixa por último é porque não é importante. É um fato. A gente cresce com essa mentalidade e eu vivi isso durante muito tempo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a começar com o que é mais importante primeiro. Então, por exemplo, qual é o melhor momento para fazer academia? É de manhã cedo. De manhã cedo. Então, assim, uma rotina que eu mudei, né? Por exemplo, então eu já acordo cedo, ex-militar acorda cedo mesmo. Então, sempre acordei 5h30. Acordo cedo, 6 horas a academia abriu, já tô na academia de 6 a 7h30, mais ou menos. 1h30 ali eu consigo malhar de segunda a sábado, consigo malhar bem. Depois eu volto para casa, já na volta já comprei o pãozinho, faço café, acordo minha esposa, sem meus filhos. Tomo um café com ela, bato um papo ali, converso com ela. Já tem um tempo de qualidade com a esposa. Terminei de fazer o cafezinho ali com ela, vou lá, tomo meu banho, já vou arrumando as minhas coisas, falo com meu filho, pego minha filha e levo para a escola, já vou conversando com ela até a escola, batendo um papo com ela ali. Depois eu vou trabalhar, ou seja, eu já fiz academia, tive um tempo com a minha esposa ali, tomei um café em casa com ela, comunhão ali na mesa, falei com meu filho, levei minha filha e já fui conversando com ela, então eu consigo fazer várias coisas ali. Você vê, 9h30 da manhã, você já fez as coisas mais... Ou seja, se eu não conseguir fazer mais nada no meu dia, o mais importante eu já fiz. Eu já li a minha Bíblia de manhã, já orei. De produtividade, né? Já fiz o meu devocional de manhã, orei, agradeci a Deus, fui grato. Então, as coisas mais importantes eu fiz ali, de 5h30 da manhã até umas 9h30, 10 horas. Ou seja, se eu não conseguir fazer mais nada durante o dia, o mais importante eu já fiz. Quando a gente não coloca o que é prioridade na frente, às vezes não sobra tempo. E quando não sobra tempo, porque você não tem uma agenda, porque você não se organiza, acontece exatamente isso. Você começa a deixar de fazer coisas importantes, que você deveria tratar como importante, porque você fica justificando que não tem tempo. Mas se você coloca ele primeiro, você não conseguir fazer mais nada durante o dia, o mais importante você fez. Então você começa a tratar com primazia aquilo que deveria ser primazia. Cuidou da sua saúde, teve um tempo com a tua esposa, você orou, você leu ali a palavra. Na hora do meu almoço, termino de almoçar, eu tô sempre com um livro na mochila, porque eu tenho que ter esse hábito de ler. Uhum. Nunca fui um cara de gostar de ler. Então tem que criar um hábito, você tem que ficar e insistir, ter a consistência lá do foco.
Então, eu terminei de almoçar ali, pego o livro ali, leio um capítulo. Quando o capítulo é muito grande, eu não vou ter tempo de ler o capítulo inteiro. Eu separo um outro momento para ler o capítulo inteiro, porque se eu parar na metade, eu me desconecto. Então, você vai vendo como é que você funciona melhor para você ir cumprindo cada um daqueles objetivos. E é interessante porque quando nós falamos de alta performance e produtividade, a gente está falando de maturidade. Uhum. Nós estamos saindo ali de uma mentalidade de fazer o que você gosta de fazer, que quem é imaturo faz o que gosta de fazer. É criança, né? É uma criança. É criança. Faz o que quer. A gente estava até falando aqui, né? Quem cresce na zona de conforto é bebê, né? Uhum. Mas ele só começa a viver quando nasce. Então, a primeira zona de conforto que é rompida é quando ele começa a cumprir um propósito, é quando ele nasce ali. Mas é interessante isso, porque quando você é imaturo, você faz o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Mas quando você é maduro, você faz o que você tem que fazer. Então esse foco em você alcançar os resultados, eu vejo que passa por isso. Na academia tem um exercício que eu odeio. Eu odeio esse exercício. Mas é necessário, né? Que é elevação pélvica. Pensa num exercício chato de fazer. Todo mundo que vai pra academia tem algum exercício que não gosta de fazer. Mas tem lá um cara que estudou e um cara que você foi lá e entregou o teu objetivo de meta para você alcançar, que aquele cara ali determinou o que é que você tem que fazer para alcançar a meta. Então você tem que cumprir. E se você ficar clicando, eu já fui. Algumas vezes chegou naquele exercício, eu pulei aquele exercício e não tem como você fechar o teu treino sem você clicar ali, ainda mentir. Eu troquei o exercício, fiz um outro exercício no lugar daquele, mas eu tinha que clicar para poder fechar ali o treino. Só que assim, você tá enganando você mesmo. Eu comecei a me sentir mal com aquilo. Eu falei, caramba, cara. Menino faz o que quer fazer. Adulto, maduro, faz o que tem que fazer. Eu vou fazer essa porcaria da elevação pélvica. E toda vez... Você fala assim, Douglas, depois desse tempo todo você fazendo, você passou a gostar? Não, eu odeio. Mas eu faço. Por quê? Porque eu tenho que fazer. É necessário fazer. E aí você falou, caramba, quem tá aqui assistindo pode falar assim, Cris, olha só, eu tô fazendo esse negócio do foco que você falou, mas eu não consigo ainda ter essa alta performance. A alta performance, ela vai passar por vários pontos. Um desses pontos são os seus valores. O que é importante para você? Você falou muito aqui da tua rotina. O que é importante que faz com que você, muitas das vezes, se afasta da alta performance? Você negligenciar aquilo que é valoroso, aquilo que é valor para você. Saúde é um valor para você. Família é um valor para você. Deus é um valor para você. E muitas das vezes as pessoas, por vícios emocionais, por hábitos errados, consequentemente, ela negligencia todos esses valores e começa a dar valor a coisas que são até importantes para ela, mas não são esses valores essenciais. Não são prioridades, né? Não são essas prioridades. E, consequentemente, ela nunca vai chegar na alta performance dela. Por quê? Ela tá passando por cima dos valores dela. Isso por conta de quê? Vícios emocionais. Vícios aprendidos lá na infância dela, que ela viu o pai dela trabalhando demais e ela acredita que ela só vai conseguir sustentar a família dela se ela trabalhar demais. Tem que trabalhar 14 horas por dia para poder valer a pena. Manter a família. Ou, ao contrário, viu o pai em casa não fazendo nada, tendo dificuldades financeiras em casa, e o drive que já instalou dentro dela foi, cara, eu preciso trabalhar para não viver igual meu pai viveu e eu fazer com meus filhos o que meu pai fez comigo. Eu tenho que virar essa chave por conta de vícios emocionais. Aí você fala, caraca, Cris, como é que eu me livro dessa desgraça? Tem como eu me livrar disso? Ó, você que tá assistindo, tem sim. Então pega papel e caneta e anota aí para você se livrar desses vícios emocionais. Como é que eu acabo com esses vícios emocionais? Da mesma maneira que você acaba com vício químico, com abstinência. E como é que eu corto isso? Utilizando algo que a gente tem dentro de nós, que é uma farmácia interna. São os neurohormônios que nós temos internamente. Você consegue matar esses vícios emocionais. Você consegue ali, ó, botar esses vícios em abstinência e, consequentemente, eliminar ele da sua vida. Como é que eu faço isso? Primeiro neurohormônio que você ativa dentro dessa farmácia interna, endorfina, quando você faz atividade física. Constantemente, você libera a endorfina dentro de você. Te gera uma sensação de bem-estar, te gera uma sensação de que você está sendo produzido. Dopamina. Como é que eu libero dopamina? Visualização. Lembra que a gente falou do foco visionário? Você saber onde você quer chegar. Você ter uma visão extraordinária de futuro. Você saber onde é que você quer estar no final do ano. Final de 2023, como é que você vai estar? Daqui a 5 anos, onde é que você vai estar? Você ter essa visão, ela gera dopamina dentro de você.
Consequentemente, os profissionais de alta performance sabem onde vão chegar. Ocitocina, o hormônio do amor, que também é liberado através de quê? De V0. Você tá ali, ó. Quando você falou, cara, o momento que eu tenho de café da manhã com a minha esposa, você tá liberando ocitocina, que tá dentro de você. Vai te gerar o quê? Muito mais confiança. Quando você tá ouvindo um funcionário teu, você que é líder, tá ouvindo um funcionário teu, tá com atenção plena, ouvindo ele verdadeiramente, olhando ele nos olhos, isso vai aumentar essa confiança dentro de você. Serotonina, muito importante. O hormônio liberado através do sorriso. A gente vê muitas pessoas sorrir, aquele sorriso mesmo de enrugar, enrugar aqui, ó. É liberado através do sorriso. Você ter isso como estilo de vida, você já acordar sorrindo. Cris, isso parece bobo. É bobo, mas funciona. É bobo, mas funciona. Bobeira maior é o quê? Você poder ter uma alta performance e você não utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. Isso é bobeira. Isso você tá dando bobeira. E é interessante, porque assim, eu vejo que todo conhecimento revelado, ele gera pra gente duas escolhas. A partir do momento que eu aprendo algo, eu posso escolher continuar vivendo o que eu tô vivendo e colher os frutos que eu tô colhendo. Ou eu posso escolher fazer diferente, já que eu já conheço o resultado de um caminho, e mudar esse caminho, mudar essa forma de eu viver, essas atitudes, para que eu tenha um resultado diferente. Né? A Einstein fala que a maior loucura do homem é achar que vai fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. E, na verdade, as mesmas coisas vão gerar o mesmo resultado. Então, eu lembro que quando eu fui fazer um curso, foi bem interessante, porque eu não fui fazer o coach para eu poder ser coach, mas para eu poder aplicar na vida, trabalhar a inteligência emocional, entender melhor as pessoas, saber como ajudar as pessoas a performar melhor. E muitas fichas caem, né? Falam muito isso, né? Que fichas caem o tempo todo. E cai ficha o tempo todo. Mas a questão é, toda vez que cai uma ficha, você tem que ter uma escolha. Você tem que tomar uma decisão. Cada ficha é uma decisão. De continuar vivendo o que você está vivendo, ou você viver algo diferente. E o fato é, quando você tem ações diferentes, você tem resultados diferentes. E foi bem interessante isso, porque às vezes você está cheio da sua arrogância, que você sabe tudo, mas os seus resultados estão provando que as decisões que você está tomando não estão te levando para um lugar aonde você quer viver como marido, como pai, como empresário, como líder. E quando você começa a tomar atitudes diferentes, você começa a alcançar resultados diferentes. E aí os frutos falam por si. Consequentemente, os frutos são diferentes. Ninguém nunca... Eles podem não gostar de você, podem duvidar de você, mas eles nunca vão poder questionar os seus resultados. Isso é um fato. Né? E eu vejo assim, hoje nós estamos vivendo uma geração que quer tudo muito rápido. E talvez não alcançar a produtividade, não alcançar os seus sonhos e objetivos e tanta frustração, seja exatamente por isso. Né? Para as pessoas não terem essa consistência. Eu até vi muitas coisas aqui do foco que você falou. O cara vai até, sei lá, 80% do caminho, mas ele perde nos 20% exatamente. Da consistência. Porque as pessoas acham que é uma corrida de velocidade. Na verdade, é uma jornada. Não é sobre velocidade. É sobre consistência. Né? Eu vejo que tudo na vida é assim. Eu tô casado eu fiz 22 anos de casado agora. E aí eu costumo dizer para as pessoas assim, 22 anos, como é que você conseguiu? Eu falei, cara, a melhor fase do casamento são os 22. E quando chegar aos 23, a melhor fase vai ser os 23. Por quê? Porque as pessoas estão reclamando dos primeiros 5 anos, porque eles não viram valor ainda. Quando ele vê o valor, cada ano vai ser a melhor fase, porque cada ano você vai ter mais maturidade. Quando você toma as decisões diferentes. Se você tem um casamento há 22 anos, do mesmo jeito que você não mudou em nada, irmão, teu casamento deve ser uma droga. Exatamente. Porque ninguém começa num casamento perfeito. Né? É uma jornada construindo algo, você quebrando muito. E eu acho muito legal essa questão de Deus usar o casamento para aperfeiçoar a gente. Nós somos aperfeiçoados quando nos tornamos pais, somos aperfeiçoados quando nos tornamos marido e mulher, cônjuge. Então, eu fui muito... a minha performance melhorou muito. Eu melhorei muito como pessoa, graças ao meu casamento e graças a eu ter me tornado pai. Por quê? Porque tudo isso me gerou experiências que eu tive que tomar decisões. Agora eu não luto mais só por mim, eu tenho uma esposa, agora eu não luto mais só por mim e pela minha esposa, eu tenho meus filhos. Agora as minhas atitudes elas não impactam só na minha vida, mas nas gerações depois de mim. Que vão vir. Então, o tipo de marido que eu quero que o meu filho seja é o tipo de marido que eu tenho que ser.
Então a responsabilidade começa sempre em mim como líder. O exemplo, né? É o exemplo. O tipo de marido que a minha filha vai buscar, eu já coloco uma régua de um marido que é presente, que se arrepende, que pede perdão. De um marido que, quando erra, chama a família e diz que errou. De um marido carinhoso, que beija a esposa, que brinca com a esposa, tal. Então, eu acho que quando você começa a fazer isso, você começa a criar um padrão que a minha filha não vai aceitar menos do que isso. Meu filho não vai querer ser menos do que isso. Não vai aceitar uma esposa que seja menos do que ele vê a mãe dele sendo como esposa. Né? Não vai aceitar uma mãe cuidando de um filho menos do que viu a mãe dele cuidando de um filho. Então, eu acho que isso vai tirando a gente do centro, que eu acho que é isso que o líder tem que ter, né? Sair do centro, achando que ele é o centro, e começar a olhar o todo e o que ele pode fazer para poder impactar a vida de todos. Eu acho interessante isso. A mudança nunca começa de um grupo. A mudança começa em uma pessoa, essa pessoa se levanta e ela começa a gerar isso em um grupo. Tem uma na Netflix, aí depois a Netflix pode fazer o depósito lá, depois eu passo o Pix, sem problema nenhum. Manda o Pix. Eu mando o Pix. Mas eu achei muito legal, é um documentário sobre a vida do Michael Jordan. Cara, é incrível como um cara, no nível que ele tava, ele conseguia pegar todo o time e subir esse time pro nível. Não chegava no nível dele, mas chegava muito próximo, mas muito próximo. Então ele tinha essa capacidade de liderança, de entender que ele era uma estrela, o cara era um cara diferenciado, de alta performance, mas ele conseguia puxar o time para esse nível de alta performance e não foi à toa que o cara ganhou todos os prêmios que ganhou. Mas você vê o foco dele, você vê a visão dele de liderança. É um cara. Esse cara conseguia motivar um time para poder jogar junto com ele e o time sabia que na hora que precisasse de um líder, esse cara ia se destacar e é o que ele fazia ali. Eu assisti esse documentário, nem imaginava a história dele, né, dessa forma. Mas eu falei, cara, esse é um líder de alta performance que consegue elevar o nível do time inteiro para poder alcançar um objetivo, né? E ali você fica, não sei se você já assistiu, fica um grande exemplo ali. Já assisti, incrível, né? É um grande exemplo e você vê que a alta performance, ela antes de você ter a alta performance, existe uma coisa que você precisa antes, que é a auto-performance. A auto-performance você como pessoa. E aí vai passar por tudo isso que você falou. Vai passar pela família, que você falou. Não tem como o cara ter alta performance no trabalho dele e não ter uma alta performance na vida dele. Não tem. Porque é o que ele é, né? É o que ele é. E aí você trouxe aqui, quando as fichas começam a cair, quando os aprendizados começam a cair, você tem duas escolhas. Ou você toma uma decisão para um lado, ou você toma uma decisão para o outro. Eu costumo dizer, decisão sem ação é mera ilusão. Nada vai acontecer. Mesmo que você tomou uma decisão, quais são as ações que você vai precisar fazer para que aquilo verdadeiramente se torne uma verdade? E aí você falou muito de família aqui, você como marido, você como pai, tudo isso você desenvolve a alta performance. Mas aí eu vejo muitos líderes pecando porque ele tem muitas das vezes, uma visão de alta performance, onde ele quer chegar nos negócios dele, mas onde é que é a tua visão de alta performance na tua família? Você como esposo, você como pai, o que seria um pai de alta performance para você? E aí cada um vai ter as suas métricas, os seus indicadores diferentes. E aí você falou, as pessoas, caramba, hoje em dia tá tudo muito, muito acelerado, não vem resultado, parece que é plug and play, né? Chegou ali, conectou e já quero ver o resultado. E não acontece assim na vida. Tudo que vai te levar a alta performance vai passar por uma parte muito fundamental que as pessoas negligenciam. Que é o quê? A renúncia. Para você ter alta performance, você vai passar por renúncia. Você vai ter que abdicar de algumas coisas. Não tem como você ter alta performance se você não renunciar a outras coisas. Não existe a possibilidade de você ter alta performance sem você passar pela renúncia. Caramba, eu quero ser um atleta de alta performance. Se você não renunciar de dormir cedo, não ficar embalado, e se você não renunciar de comer o que você quer, você não vai ter alta performance. Nos negócios, se você não renunciar de tomar as decisões nos momentos certos, se você não renunciar, talvez, de prazeres, você não vai conseguir ter alta performance. A alta performance, ela sempre vai passar por renúncia. Sempre vai passar por renúncia. Legal. E você aí, ó, que acompanhou a gente até aqui. Cara, foi muito entregue. Eu anotei algumas coisas aqui. A gente vai ter que marcar mais 2 vezes aqui para você voltar. Porque eu acredito que todos nós podemos ter uma vida extraordinária.
E uma vida extraordinária não tá relacionada a você ser rico, a você ter alguma coisa para você poder se sentir. A gente costuma falar muito isso, né? É a crença de identidade. O cara tem que saber quem ele é. Porque senão ele vai estar sempre fazendo para poder ter. E o ter... Nunca é suficiente. Sempre vai ter alguém que vai ter mais do que você. Não, e porque não é. Aí ele tem. Se ele não se sente depois que tem, não valeu a pena, ele quer ter mais. Então, a gente vê que tudo nasce nas crenças e também morre nas crenças, né? E eu vejo que todos nós podemos ter uma vida de alta performance. Todos nós podemos e devemos ter um casamento feliz, né? Uma relação com os filhos maravilhosa. Você pode ter ali um tempo para você cuidar da sua saúde, ter um corpo bacana, ter uma alimentação bacana. O problema é que a gente quer, mas não quer a ponto de abrir mão, que foi o que você falou, da renúncia. Da renúncia. A performance, ela vai te gerar muitos resultados, mas você vai ter que entender que vai ter também as pessoas que você vai ter que deixar de ir, porque um cara que tá num nível de performance, esse cara, automaticamente, se destacando, algumas pessoas vão se distanciar dele. Vão ficar no meio do caminho, não tem jeito. Você vai ter que abrir mão disso. E se você não abrir mão disso, você não consegue avançar o suficiente. Você vai estar sempre voltando para poder estar com as pessoas que não performam não performam como você, e isso vai atrapalhar a sua performance. Então, eu acredito que todos nós nascemos para ter uma família bacana, para ter um casamento legal, para poder ter performance, para você ter os resultados, mas depende de você tomar as decisões certas. Exatamente. Né? Aguardar o tempo necessário. Né? Na nossa época tinha uma coisa chamada rádio. Não sei se as pessoas vão lembrar hoje, né? Lembra do rádio? Que você sintonizava a estação? Tá doido. Lembra disso? A televisão fazia isso também. Televisão. O pessoal não sabe, mas a televisão tinha um negocinho, você trocava o canal assim rodando e tinha um seletor ali que você ia ajustando até essa imagem parar de chuviscar ali a imagem. A molecada de hoje não vai saber o que é isso. Mas o que acontece? Tá aqui disponível para todos nós a abundância, a prosperidade, a riqueza, a alta performance está disponível para todo mundo. Assim como está disponível a mediocridade, a pobreza, a tristeza, a angústia. Qual é a sintonia que você está colocando na sua vida para receber isso? Porque a alta performance vai passar por aquele tripé, que é o quê? O teu conhecimento, o foco que você está dando, e a gente falou dos 3 tipos de foco, e... Quarta que eu esqueci. Conhecimento, o foco. Deixa eu pegar aqui. E a inteligência emocional. Vai passar pelo tripé do conhecimento, do teu foco, que nós falamos muito aqui, e vai passar pelo... Caraca. Inteligência emocional. Voltou. O tripé da alta performance vai passar pelo teu conhecimento, o foco, que nós falamos muito aqui, e a inteligência emocional. Se você não tiver esse tripé muito bem definido, consequentemente você não vai atingir a alta performance. E aí a gente chega num ponto máximo. Cara, eu atingi a alta performance, estou me destacando. Vai muito do que você falou. A gente vai falar de quê? De metanoia. Lugares certos, pessoas certas, conhecimento certo. Você vai se afastar, consequentemente, de pessoas que não estão vivendo essa alta performance. Porque se você estiver junto dessas pessoas, consequentemente, você vai parar de performar e a tua alta performance vai começar a decair. Pessoas de alta performance andam com pessoas de alta performance. Aquela frase, tubarão anda com tubarão, sardinha nada com sardinha. E não é arrogância. Eu tava conversando sobre isso, sobre esse tema ontem, até com a minha esposa, né? Existem lugares que às vezes as pessoas acham que isso é arrogância. Não, você está sendo arrogante. Não é. A tua conversa incomoda o ambiente. Sim. Se você não sair, o ecossistema te expulsa. Por quê? Porque as pessoas vão achar Ou ele te vence. Vai te jogar para baixo. Mas aí assim, se você tá num nível que você tá buscando isso e você não abre mão disso, se você não sair, o próprio ecossistema te expulsa. Porque a tua conversa não converge mais com a conversa das pessoas. Pô, então, o Douglas tá chato, caramba. O cara arrogante, o cara fala, conquista, as pessoas vão querer te diminuir. Então, assim, o próprio ecossistema vai se incomodar com você. E não vai ser prazeroso você estar com essas pessoas. Não é que você fala, não, agora eu só vou andar com pessoas assim porque essas pessoas não servem. Não é. A mentalidade não são as pessoas, a mentalidade e a vida que elas estão vivendo não converge mais com o que você quer viver. Então, ficar ali, além de você não estar sendo atendido, você não vai também atender a necessidade dela. Imagina você fazendo uma viagem, sei lá, você foi pra Nova York e você contando isso
para uma mentalidade de pessoas que acham escassa, né? Que você que tem uma crença de escassez. Cara, eles vão achar que você é arrogante, que você tá ali esfregando na cara deles, e não é. É o que você tá vivendo. Então eu vejo isso também. Não é sobre só você... Ah, não, eu vou sair daqui porque esse tipo de gente agora não serve mais pra mim. Não é sobre isso. É que as mentalidades, elas começam a se chocar. O próprio ecossistema não tem mais prazer em ter você ali. Porque você é o cara chato, você é o cara que vai chegar com um carro melhor, você é o cara que vai chegar falando que você tem que se submeter sim, que você tem que abrir mão para você poder ter um casamento legal, que você tem que sacrificar algumas questões que eles não querem. Então o que vai acontecer é que o próprio ambiente ele não vai ser agradável, nem para você e nem para as pessoas. Porque tem gente que fala assim, não, então tubarão anda com tubarão, eu não vou andar com essas pessoas da minha família. Tem pessoa que não é fazer acepção de pessoas. Não é a pessoa, é a mentalidade. Exatamente. Para mim, assim, a Bíblia é o maior livro de sabedoria. Para mim, tudo que você precisa para ter alta performance está ali na Bíblia. E ali a gente via Jesus, não fazia acepção de pessoas. Só que ele não andava com todo mundo. Ele não andava. Ele pegou aquele endemoniado lá, expulsou o demônio daquele endemoniado, e o endemoniado falou, pô, eu vou andar com você, Jesus. E Jesus falou, não, comigo não, pô, fica aí. Cumpre teu propósito aí. Cumpre teu propósito aí. Andar comigo, não. Ele escolheu os 12 que iam estar com ele. E muitas das vezes a sua escolha não vai ser muito assertiva. Dos 12, um ainda deu uma facada nele. Entendeu? Mas você entendeu o quê? Cara, eu não vou fazer acepção de pessoas, mas eu vou escolher as pessoas com quem eu quero andar. E dos 12, 3 Jesus chamou para poder orar num dos momentos mais importantes para ele. Eram mais íntimos dele. Você vê que de 70 escolheu 12, de 12 escolhe 3 ali. E desses 3, somente um ele revelou as coisas mais secretas que foi a João. Olha só o nível de intimidade. Nível de intimidade, nível de escolha. Caramba, será que eu vou abrir os meus sonhos para as pessoas, para todo mundo? Não. É isso aí. Abrir para as pessoas certas. Para quem tem a mesma mentalidade que eu. Isso vai fazer com que você tenha alta performance. E é isso aí, estamos chegando no final. Chegando no final. Cara, a gente vai ter que marcar de novo. Vamos. Foi incrível aqui, a gente nem falou de tudo. Nem falou de tudo, né? A gente falou de tudo. Mas é um fato assim, eu vejo que é possível, é importante. Uma empresa tem que parar de ficar focando só em expandir, contratar mais funcionários. Ela tem que transformar hoje a estrutura que ela tem, o time que ela tem, no time de alta produtividade. Alta performance. De alta performance. Para quê? Para que as pessoas consigam entregar bem e você aumentar um time, uma empresa que não está performando, você vai estar só aumentando o teu custo. Então, você olhar para as pessoas que estão performando, valorizar essas pessoas e você manter essa cultura de alta performance e produtividade, valorizando essas pessoas, faz com que a sua empresa não fique inchada, cheia de pessoas, mas que você tenha as pessoas certas. As pessoas nos locais certos. Nos lugares certos, fazendo da forma certa, com a intensidade certa. E vamos colocar aqui para finalizar. Qual é o melhor líder? Pelo que você falou aqui, é o líder que tem inteligência emocional. Exatamente. Não é o cara que tem mais habilidades, é o cara que tem inteligência emocional, porque ele vai conseguir fazer isso tudo acontecer da melhor forma. É isso que a gente aprende hoje? A gente fala muito, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala muito do lado racional e do lado emocional. O lado racional é o idealizador. É o cara que tem um conhecimento, é o cara que tem as ideias. Só que o lado que realiza, que conquista, é o lado emocional. Fazendo uma analogia muito simples aqui que todo mundo vai conseguir alcançar. Uma pessoa sabe o que ela precisa fazer para emagrecer? Sabe. Tem que fazer atividade física, me livrar de alimentos gordurosos, me livrar de alimentos com quantidade elevada de açúcar. Mas por que ela não faz? Tá no lado emocional. Racionalmente, a pessoa consegue entender tudo que ela precisa fazer. E aí você pode ter um líder racional muito competente, mas que realiza pouco. Por quê? Falta inteligência emocional. Verdade. E quando você junta a racionalidade com a inteligência emocional, pode ter certeza que esse líder começa a entrar na alta performance. Legal. É isso. É isso. Gente, foi um prazer ter o Cristiano aqui junto com a gente. Vamos marcar outro. Tem outros temas aqui incríveis também que ele pode contribuir demais. Mas deixa aí as suas mídias sociais. Pessoas que querem ouvir mais aquilo que você tem aí para poder passar. Cara, você pega o Instagram desse cara aqui, as lives, entrega muito. Se você não acompanha, passa a acompanhar. Fala um pouquinho aí
Show. Deixa aí o endereço aí. Maravilha. Como é que as pessoas te acham? Como é que vocês me acham? Galera, ó, anota aí. Barra da Tijuca, qual é o prédio? Shopping Metropolitano, tá? Shopping Metropolitano. Anota aí o Instagram, @Cristiano_Fonseca. Cristiano, CHRISTIANO. Cristiano_Fonseca. Legal. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você tem também com empresários, sobre cultura empresarial, sobre performance, a parte de marketing também. Se você é empresário, quer elevar o número das tuas vendas, quer melhorar o marketing da tua empresa, trazer as pessoas certas para a sua empresa, me chama lá no Instagram que eu vou te ajudar. Se você quer expandir as suas vendas, expandir os seus negócios através das redes sociais, através do marketing digital, através do mundo digital, me chama lá que eu também vou te ajudar, tá? A você expandir, consequentemente dobrar, triplicar o seu resultado em um curto espaço de tempo. É isso aí, não é papo de guru da internet. Não, gente. é papo, Isso hein? não funciona. Papo furado esse pessoal. Então, queria agradecer aí você estar participando com a gente, falar para você aí que acompanhou. Cara, se vocês entenderam o que foi falado aqui, se tem alguém que vocês, na hora aí, vocês pensaram, poxa, essa pessoa podia estar ouvindo isso, cara, isso ia virar uma chave na vida dela também, né? Se foi algo que mudou a tua forma de pensar e que você já saiu daqui com decisões, entenda que todo conhecimento, ele tem que gerar uma decisão. E uma ação. E uma ação. Senão é ilusão. Senão é ilusão. Todo conhecimento tem que gerar uma ação. Uma decisão, e uma ação. Senão vira uma ilusão. Senão vira uma ilusão. Então, se você lembrou de alguém, cara, compartilha. Manda esse link. Eu tenho certeza que vai impactar a vida dessa pessoa também. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu costumo dizer, se você gosta de alguém, compartilha com essa pessoa. E se você não gosta, compartilha com ela também. Aí que você compartilha mesmo. Aí que você compartilha mesmo. Que você vai conversar e não entende nada, a mentalidade dele é esse cara aí que você tem que compartilhar mesmo. Isso. E ele vai ter que tomar uma decisão e uma ação para não viver na ilusão. É isso aí. Foi um prazer, gente. Até mais. Até o próximo Pode Cis, Cris. Obrigado. Tamo junto, irmão. Conta comigo, hein? Gratidão. Até lá. Valeu.